Graça e paz, povo de Deus. Jesus disse para os seus discípulos: eu vou para o Pai. E quando os discípulos ouviram isso, tiveram uma sensação de despedida, de adeus, de orfandade. Mas Jesus disse: vocês não ficarão órfãos, vocês não ficarão sozinhos. Eu rogarei ao Pai, e Ele enviará o Espírito Santo Consolador para que esteja convosco todos os dias. Amém. E Ele disse: se eu não for, o Espírito Santo não virá. Aí a pergunta é: o que é mais importante do que a presença física de Jesus? Se eu não for, o Espírito Santo não vem. Enquanto Jesus estava na terra, Ele podia atender as pessoas que fossem até Ele. Entende isso? Alguém que fosse a Ele e dissesse: olha, eu tenho um empregado que está doente, eu tenho uma filha que está doente. Mas quando Jesus ascendeu-se aos céus, o Espírito Santo veio. E Jesus disse para a sua igreja: não saia de Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos de poder. Em Atos capítulo 1, verso 8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até o fim da terra. Quando Jesus subiu aos céus e a igreja estava reunida em oração, 120 pessoas, porta fechada, a Bíblia diz que de repente um vento viamente impetuoso soprou naquela casa. A presença de Deus encheu aquela casa. E a Bíblia afirma que foram vistas línguas repartidas como de fogo. Foram batizados com poder, foram batizados com o Espírito Santo, e ali nasceu a igreja que não tinha medo das arenas de Roma, do Coliseu de Roma. Ali nasceu a igreja que não tinha medo do Império Romano, que não tinha medo de Nero. Ali nasceu a igreja que hoje nós somos frutos dessa igreja que nasceu há 2000 anos atrás, porque o mesmo Espírito que foi derramado naquela igreja está presente aqui. Jesus disse que estaria conosco todos os dias na pessoa do Espírito Santo. Quando Ele vier, é o nome pessoal, quando Ele é uma pessoa, quando Ele vier, Ele me glorificará, e Ele vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Fica de pé, querido. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado de eternidade em eternidade. Aleluia. Eu quero falar um pouco hoje sobre arrependimento e confissão. Mateus, por gentileza, acenda só. Arrependimento e confissão. Por que é que eu tenho que me arrepender e confessar? Porque quando eu confesso, gera cura na minha alma. Quando eu confesso, eu estou dizendo para Deus que eu me arrependi de ter feito certas coisas.
Quando eu confesso, eu estou declarando para Deus que eu não quero fazer mais essas coisas e quero ter uma nova vida. Por que é importante confessar? Porque em Provérbios, capítulo 28, verso 13, diz assim: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. No livro de Romanos, capítulo 8, verso 9 e 10, diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca confessa a respeito da salvação. Já no livro de 1 João, capítulo 1, verso 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. No verso 8 do mesmo capítulo 1, diz assim: se dissermos que nós não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Então nós erramos, nós falhamos, e a gente tem que ter a hombridade, tem que ter o caráter, a personalidade de dizer: eu errei, eu falhei, eu fiz o que não era bom fazer. Essa questão de confissão é tão séria que no livro de Tiago, capítulo 5, verso 16, fala da importância de confessar pecado uns aos outros. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes sarados. Mas a gente às vezes tem tanta soberba, tanto orgulho, tanto medo de alguém ficar sabendo que nós erramos, que a gente não tem coragem de confessar pecados. E quando nós não confessamos os pecados, a presença de Deus não está em nós. Não entendi, pastor. Quando nós não confessamos pecado, a presença dele não está em nós. Por quê, pastor? Porque no livro de Isaías, capítulo 52, diz que as nossas transgressões faz separação entre nós e Deus. O meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado, os nossos pecados nos separam da presença de Deus. Então por isso que o pecado tem que ser confessado, para eu ser sarado, para eu ser transformado, para eu ser liberto, para eu receber uma nova vida. Não tem jeito de ter uma vida nova, não tem jeito de ser uma pessoa regenerada, transformada, se não confessar os pecados. É importante confessar pecados, e é importante arrepender. Jesus pregou isso o tempo todo. A mensagem básica de Jesus sempre foi reino de Deus e arrependimento. A mensagem básica de João Batista sempre foi: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A mensagem básica do Evangelho é arrependimento. Se não houver arrependimento, não há intimidade com Deus, porque o pecado nos distancia, nos separa de Deus. E Deus sabe se eu errei, Deus sabe se eu cometi um pecado ou não, Ele sabe. Tanto que Davi escreve o Salmo 139, do versículo 1 até o versículo 30, ele diz o tempo todo: Senhor, Tu me sondas e me conheces.
O Senhor conhece os meus passos. O Senhor conhece, o Senhor me esquadrinha. O que é esquadrinhar? Imagino eu que esquadrinhar é pegar um quadro e dividir em vários quadrinhos. Minuciosamente, Deus nos conhece minuciosamente, detalhe por detalhe. Conhece cada uma das nossas 70 trilhões de células que tem no nosso corpo. Então não adianta eu tentar fugir, não adianta eu tentar enganar, porque Deus me conhece. Ele diz assim: se eu fizer minha casa no mais profundo abismo, o Senhor está lá. Se eu subir até o alto do céu, o Senhor está lá. Se eu pegar as asas da alvorada, ou seja, a madrugada, e correr para as ilhas remotas, o Senhor está lá. Não adianta eu tentar fugir. Não adianta eu tentar enganar Deus. Jonas tentou fugir de Deus. Foi 2.000 quilômetros de distância do que ele deveria ir. E Deus pegou ele lá. Ele desejou a morte, tudo bem, é um direito das pessoas desejar a morte. Mas Deus disse assim: eu não quero matar você, eu ainda vou cumprir o propósito da sua vida. E ele pula na água, e Deus preparou um grande peixe para engolir. Você conhece a história? Mas lá no profundo abismo, no ventre de um grande peixe, ele se arrependeu e pediu a Deus mais uma chance. E Deus deu a Jonas mais uma oportunidade. Jonas era um camarada indigesto. Não foi por isso que o grande peixe o vomitou, não. Jonas era um cara encrenqueiro, porque o seu pai, Amitai, também era profeta. E ele ensinou para Jonas que Nínive tinha que ser morta, que aquela cidade tinha que ser exterminada. Ele ouviu isso o tempo todo. Agora Deus manda ele lá pregar para aquele povo. Eu não quero que aquele povo seja salvo. Aquele povo é inimigo, mesmo estando a milhares de quilômetros de distância. Cuidado com o que você escuta. Cuidado de onde vem a sua informação. Porque tem muitas pessoas que preferem ouvir um pastor de internet do que vir para o culto. De preferência que ele seja coach, que dê uma palavra motivacional, mas nunca vai pegar na tua mão, nunca vai andar com você, nunca vai chorar com você, e você nunca vai poder confidenciar com ele. Valoriza aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Ama aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Amém? Isso é tão importante, a importância de... Isso é meio pleonasmo? Isso é tão importante, a confissão e arrependimento, porque a primeira mensagem de Pedro, Atos capítulo 2, verso 33, 37, 38, 39, a primeira mensagem de Pedro está pregando e diz a Bíblia que ao pregar, compungiu-se-lhes o coração. A Bíblia também tem umas palavras meio estranhas. Ficaram com pesar, ficaram tristes e arrependidos ao ouvir aquela palavra de Pedro, e disseram para os apóstolos: varões, o que é necessário para a gente fazer? O que a gente tem que fazer para ser salvo? Aí Pedro disse assim: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom de Deus, a presença do Espírito Santo. Amém? Mas a orientação de Pedro é: arrependa, porque não há salvação sem arrependimento, não há salvação sem confissão, sem arrependimento não há confissão, sem confissão não há perdão, e sem perdão não há salvação. Amém? Então, a importância do arrependimento no seu devocional.
entrou aqui, está louvando, se joga na presença de Deus. Durante o culto, se arrependa. No seu a sós com Deus, se arrependa. Num discipulado, tem alguém conversando com você, se arrependa. A gente faz isso no nosso face a face. Porque sem o arrependimento não há uma restauração da sua alma. Eu arrependo de ter falado mal de alguém, eu me arrependo de ter cometido um pecado, eu me arrependo, mas não faço mais. E isso abre o meu coração para receber a glória, a presença e a plenitude do Espírito Santo. Qual que é a importância desse arrependimento? Porque isso muda a nossa vida. João Batista pregava lá no Jordão, não tinha exegese, não tinha hermenêutica, não tinha homilética, não tinha apologética, não tinha teologia, e ele batizava 185 pessoas todos os dias. E a mensagem de João Batista era uma mensagem dura. Quando ele via que os fariseus estavam chegando e os saduceus estavam chegando, qual é a diferença, pastor, de fariseu e saduceus? Os fariseus acreditavam na ressurreição, em demônios, em anjos. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, muito menos em demônio e anjos. E eram os poderosos do templo, era a nata da sociedade, pior do que os fariseus. Quando eles iam lá no rio, quando João olhava para eles assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira do Senhor? Mateus 3, verso 6. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira do Senhor? E verso 7. Os dois. A palavra dele era dura, e as pessoas se convertiam. Hoje você fala de pecado na igreja, as pessoas resmungam, acho que a palavra foi dura. Hoje até não, o pastor está mais light, mas um tempo para misericórdia, aquele pastor só fala pesado, mas ele só fala de pecado, e você continua fazendo a mesma coisa. A minha função é pregar mesmo contra o pecado. Eu não sou conivente com o pecado. E nós temos a responsabilidade de tomarmos uma decisão. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Não tem garganta. Eu quero voltar também, mas a garganta não tem. Eu me arrependo, Senhor. Eu sei que errei, eu sei que falei, eu sei que violei regras, que violei princípios. João Batista pegava pesado nos religiosos. Aliás, Jesus sempre teve problema com religiosos. Não seja religioso, seja um cristão. Sem religiosidade, porque a religião deixa você cético, crítico. Você vem para a igreja só para criticar, mas o cristão vem para a igreja só para receber aquilo que Deus está mandando do céu. Enquanto alguns recebem o maná, outros estão ali no deserto, no sol. Uns estão comendo maná e outros só estão olhando. Mas não venha só por causa do maná não, porque o maná só foi lá naquele tempo, e depois que chegou na terra da promessa, eles tiveram que trabalhar, tá bom? Mas tem gente até hoje lá no deserto esperando o maná. Isso é aquele cristão que acomoda na sua religiosidade. Eu já sei. Eu não sei nada, Pedro. Como é que é, pastor? Esses 45 anos de ministério, eu não sei nada.
Hipocrisia? Não, eu não sei nada. Se eu sei um pouquinho, há um tanto para eu aprender. Como diz os filósofos, o sábio sabe que não sabe. Enquanto o sábio souber que não sabe, tem lugar, tem espaço para saber. Sabe quem os maiores hipócritas estão no altar? Os maiores hipócritas estão nos altares, os santarrões, que só saem do altar se alguém descobrir o pecado dele. O mundo está cheio disso. No Brasil nem se fala. Todo dia você vê uma notícia assim, não é? O sogro possuindo a nora com a anuência do filho, porque o filho queria um carro. A maior hipocrisia está no altar. São os líderes religiosos que ficaram céticos, que acham que sabe de tudo, que conhece tudo. Como é que vai pregar para a família desse jeito? Pastor David, para quem não conhece, de Marília, vou falar porque ele falou, tá bom? O pai dele era pastor nos Estados Unidos, e o pai dele estava traindo a mãe dele, separou da mãe dele sendo pastor. Isso pode acontecer? Pode. Eu não estou aqui julgando, não posso julgar, não tenho esse direito. Jim Swaggart pregava para o mundo todo e não aceitava pastores que cometessem deslizes, e ele foi fragado com a prostituta, arrebentou com o ministério dele, arrebentou com o casamento dele. Nós levamos ele em Belo Horizonte para ele pregar, já está restaurado. A mulher dele, a França, o perdoou. Mas fica uma ferida na igreja, fica uma brecha para o diabo, um vazio tamanho, é um dano irreparável. Ele voltou, reconciliou, está pregando, se bem que nem sei se morreu esses dias aí, acho que ainda não. A maior hipocrisia vem do altar. Líderes, quando eu falo líder, não é só o pastor, não, é todo mundo que lidera. Está ouvindo? Está ouvindo? Muitos jovens se afastam por causa da hipocrisia dos pais. Pais, líderes santarrões, que acham que tem que levar os filhos na pressão e acaba perdendo os filhos. Jovens que se afastaram por causa de líderes, líder mau caráter, que toda igreja tem. Enquanto você está lutando para arrebanhar, tem um lobo lá no meio, dando de cima das meninas. É isso que você ouviu. Não é uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, é um monte. Líder. Então a maior hipocrisia desses santarrões no altar. E tem que ser confrontados. Líder tem que ser confrontados. Você nem imagina de quando em vez a pancada que eu tomo. Líder tem que ser confrontado.
Mas como você reage quando você é confrontado? Você aceita o confronto ou você fica zangado? Você não tem humildade para ser confrontado. O seu ego está no controle da sua vida interior. Você não aceita o confronto. Você é senhor de si, dona de si. Não gosta de ser confrontado, pastor. E aí você continua fazendo as mesmas coisas e nunca vai evoluir como pessoa, como ser humano, como cristão, como líder, porque você não gosta de confronto. Tem que ser confrontado. João Batista confrontava, Jesus confrontava, mas confrontava para valer. Se você pegar o livro do Evangelho de João, capítulo 8, do verso 21 até o final, você vai ver Jesus confrontando com os religiosos, os fariseus, os saduceus, confrontando aqueles que deveriam ser os guardiões da palavra. Eram os mais céticos, que mentiam, que defraudavam, que enganavam. E Jesus confrontava. Vai lá, Evangelho de João, capítulo 8, é do 21 a 29, mas não tem como. Então põe só o 33 e até 34. Jesus está discutindo com esses religiosos, mas eles não queriam ser confrontados. E eles disseram: nós temos para o pai Abraão, nosso pai é Abraão. E Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Vocês são mentirosos. Não, nós não somos bastardos. Nós temos um pai que é Deus. E Jesus disse: se Deus fosse o vosso pai, você saberia que eu vim dele. Aí no verso 44, vocês têm por pai o diabo, que é pai da mentira, que é pai do engano. O que eu penso com isso? Como eu olho para mim, eu tenho que parar de enganar. Eu não entendi. Eu tenho que parar de enganar as pessoas, porque tem muita gente fazendo negócio fraudulento, já faz o negócio com a intenção de levar vantagem, pouco se importando se alguém está sendo prejudicado. Não é atitude de cristão. Todas as vezes que eu vou fazer alguma coisa, se for prejudicar alguém, eu disse: eu não quero prejudicar você. Eu não quero ser prejudicado, eu também não quero prejudicar você. Se não for bom para você, melhor não. Não é justo. Não é porque eu sou santarrão, não sou. Só igual todo mundo aqui. Também tem a minha vulnerabilidade, fragilidade, tem as minhas fraquezas, como todo mundo aqui. Sou igual todo mundo aqui. A graça de Deus não tira a minha humanidade. Eu sou ser humano como todo mundo. Tanto que eu sou ser humano que semana passada o negócio pegou para a minha vida. Deu um piripaque no meu coração. Deitei de lado, eu nunca vi aqueles espaços no coração. Eu fiquei apavorado, virei para o lado direito. E uma queimação, 2 dias depois, aí vem aquela palpitação, queimação, sensação de vômito, sensação de desmaio. Na quarta-feira, dia que a gente foi ao hospital. Na terça-feira eu fui ao hospital, fiz um eletro, não deu nada. No outro dia fui fazer um outro exame que só tem resultado na terça-feira. A gente está na iminência de viajar amanhã. Eu disse: o jeito aí para a Imperatriz. Com a cardiologista que já cuida que já tem o meu prontuário, que já conhece o meu histórico, não atendeu, porque ela não atende mais pelo plano. Ele disse: não, a gente vai ter que pagar quanto? 500 prata. Nem assim. Espero que nunca mais tenha que procurá-lo. Ligamos para outra pessoa do plano, mas não tem vaga. Na última hora você esquece. E eu falei para a menina: não é suborno, tá bom? Eu disse para ela: por favor, filha, eu preciso. Eu te dou um cafezinho. Pastor,
A pessoa aceita ou não aceita. Por favor, me dê atenção, te dou um café, eu pago o seu almoço, justo. Me encaixou. Aí fui fazer a consulta e disse que a gente estava na iminência de fazer uma viagem amanhã, e a cardiologista disse assim: eu não autorizo você viajar. E aí eu e a patroa, nunca disse isso, nunca falei esse nome, tá bom? Minha dona, pior ainda, né? E minha esposa, a gente estava meio que já concordando que nós não iríamos. Disse: doutora, não, você tem que fazer 3 exames. Mas doutora, não tem tempo. Pois é, não dá tempo. Não, doutora, deixa eu fazer pelo menos um. O plano não autoriza um exame de R$850 na hora. Eu disse: fazer o quê? A gente dá um jeito aqui, paga, parcela. Fiz o exame. Tem que fazer mais 2, mas ela autorizou viajar. A graça de Deus não tira a sua humanidade. Você tem desejo, paixões, emoções, sentimento igual qualquer pessoa. Ninguém é super-homem. A qualquer hora, a qualquer momento, dá um piritaque na gente. Está ouvindo? Eu não sou mais garotinho. Eu gostaria de ser, mas não sou. Esse ano vai para 68. Não é mais menino, já é um... que eu sou bem. Obrigado. Gatoso fica melhor do que um gato idoso, né? Então, entenda isso. E o confronto é necessário. E Jesus está batendo pesado contra esses líderes religiosos. Então, para de arrumar desculpas. O problema não é a igreja, o problema não é a cidade, o problema não é a sua família, o problema é você. O problema não é o pastor, o problema é você. Para de arrumar desculpas. Ah, não vou na igreja não por causa disso. Não tem nada de desculpa. Para de arrumar desculpa. Você não vem porque você não quer. Você não faz porque você não quer. Isso é confronto. Para de engano, para de mentira. Mentira do capeta, mentira do diabo. Ele é o pai da mentira. Crente não mente e nem omite a verdade. E tem gente habilidosa assim: você pode não mentir, mas você pode omitir a verdade. Ou seja, você esconde a verdade. É o jeitinho brasiliano. Para de mentir. Pastor, eu só estou fazendo um comentário da vida da irmã. Só fiz um comentário na vida do irmão. Deixa eu te falar, esse comentário que você fez na vida da irmã do irmão vai te levar para o inferno. Não se comenta da vida do irmão, por pior que ele seja. Se tem alguém que tem que confrontar, é o pastor. Se ele aceitar bem, se não aceitar, bem. Não fala da vida do teu irmão, porque isso é pecado. Como é que é, pastor? Isso é pecado. Porque eu sei que tem a turma da fofoca, tem os grupinhos, tem a turma do leve e traz. Tem gente que tem uma aptidão para ouvir fofoca que você nem imagina. Geralmente quem gosta de ouvir fofoca é porque é fofoqueiro. Se você quer saber da vida de alguém, você procura essa pessoa e ela te dá o script todinho. Isso é diabólico. E essa igreja, se porventura tiver, tem que acabar com esse negócio, porque isso gera um mal-estar na igreja, isso gera uma divisão da igreja. A fofoca é uma praga. Se alguém vier falar mal para você, passa pelas 3 peneiras. O que você vai dizer para mim é de Deus?
Se for, eu quero ouvir. Se não for, não quero ouvir. Isso vai prejudicar alguém? Se for prejudicar alguém, eu não quero ouvir. Isso vai me edificar? Isso vai me causar benefícios? Não. Então eu não quero saber. Pode ficar para você. Tem que passar pelas 3 peneiras. Mas tem um grupo de pessoas em todos os lugares que gosta de mexerico. Mexeriqueiro, fofoqueiro. Posso contar uma piadinha para quebrar Para quebrar assim? O pastor está batendo pesado, então vou. Me permite, sim ou não? Mas é uma pesada, é uma piada suja e pesada. É isso mesmo, o elefante caiu na lama. Então vamos lá. 3 pastores foram pregar, ou melhor, foram pescar. Está vendo? Em vez de falar que era um irmão, vou falar logo que é pastor, mas eu quero, hein? 3 pastores foram pregar, ou melhor, foram pescar. Aí assim, a gente podia confidenciar um com o outro aqui os nossos pecados. A um se abriu logo, vou te falar. Eu ainda gosto de um cigarrinho, uma biritinha, só para abrir apetite. Faz mal não. As grandes coisas são feitas pequenas. As grandes coisas são feitas pequenas coisas. Se você gosta de um vinhozinho, toma cuidado, porque por ter onde passa um boi. E você, irmão? O meu, rapaz, é mulher. Rapaz, eu tenho que ficar me policiando, porque a minha fragilidade é o sexo. E o seu, irmão? O meu, fofoqueiro. Eu não vejo a hora de chegar lá e falar para todo mundo que vocês cometeram esse tipo de erro. São pessoas que não vivem o que prega. Se você prega e não vive, passa a viver a partir desse momento, senão é hipocrisia. A sua palavra não tem credibilidade, mas é a palavra de Deus. Tudo bem, ela não volta vazia, mas você não tem credibilidade para falar, porque você é hipócrita. Mente e fica enganando todo mundo, achando que todo mundo é bobo. Só um texto para você meditar depois na sua casa. Gálatas capítulo 6, verso 7. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, certamente ceifará. Amém? Amém, amém? Esses hipócritas religiosos, Mateus 23, verso 1 a 6, mas no verso 5 me chama a atenção, quando Jesus disse assim: olha, vocês querem os primeiros lugares, vocês querem ser reconhecidos, vocês querem o primeiro lugar na mesa, hipócritas. E no verso 5 diz assim: e vocês usam o filactérios, com as franjas grandes. Isso. O que é filactérios, pastor? Franja? O que você imagina? Onde é que tem franja? Mas está perto. Filactérios é uma caixinha de 4 centímetros por 4 centímetros de madeira, revestida de couro e com fitas. Ela ficava no braço esquerdo, do lado do coração, com alguns textos bíblicos, igual o mezuzá, que eles colocavam nos portais com texto bíblico. Então tinha lá Deuteronômio capítulo 6,
e capítulo 11, Êxodo capítulo 13, alguns versículos. E colocava, quem conhece caixinha de promessa aqui? Misericórdia. 2. Vocês não conhecem caixinha de promessas? É uma caixinha do tamanho desse lenço ou menor, cheia de versículos. Você abre lá e tira o versículo e lê. É aquilo que tinha dentro do filactério. Era usado no braço esquerdo e usava na testa. Só que o filactérios era para ser usado no momento de oração. Os santarrões, as santarrões, saíam para a rua e mandavam fazer o filactério maior. Ou seja, eu sou mais santo. Hipocrisia. Ouviu? Queria os melhores lugares. A partir de hoje eu não como pizza graças à igreja mais. Não é porque ninguém me confrontou, ninguém me chamou a atenção, é porque eu tenho que ser o exemplo. Certo? E é isso, pastor. Está usando? Não como mais. Exemplo. A gente estava na casa do Wilton, aí todo mundo na fila, aí o irmão pegou um prato para mim, aí eu passei para o outro irmão. Não é ser santarrão, é ser exemplo. Mas tinha um irmão lá que disse, pastor, você quer o suco? Buscava o suco para mim, também não é bajular. Isso é honra, é princípio de honra, é honrar o seu líder. Está ouvindo? E eu quero falar sobre isso. Quem quer ser reconhecido vai ter que ir lá para onde? Quem quer ser reconhecido vai ter que ir para onde? ML. Não espere reconhecimento do homem, não espere alguém levantar a sua mão, você vai ser um líder lá na igreja. Quem te elegeu foi? E mesmo que te elegeu. E muitas pessoas se frustraram aqui, porque tinha pessoas querendo aparecer e disse, você vai ser. Não foi, não é. Quem levanta é o Senhor, quem tira é o Senhor, e quem coloca é o Senhor. Amém? Nós queremos construir uma igreja abençoada e abençoadora. Diga amém. Nós queremos construir uma igreja de exemplos. Nós queremos construir uma igreja impactante, uma igreja que influencia, uma igreja que as pessoas tenham prazer de congregar e tirar qualquer estigma que porventura existir. Porque para mim esse é o tempo mais simples que existe, mas para muita gente é tempo de gente rica. A mentalidade das pessoas. Tem um lugar mais simples do que isso aqui, irmão? É simples isso aqui, mas para algumas pessoas nós queremos uma igreja que influencia, uma igreja que nasceu para impactar pessoas, e que as pessoas tenham prazer de entrar aqui e receber a palavra do Senhor, e seja confrontando, seja mensagem de evangelismo ou mensagem de exortação, mas que tenha a presença de Deus, que seja a palavra de Deus. É isso que nós queremos, entendeu? Uma igreja que tem exemplo. Agora deixa eu dar um exemplo de simplicidade, porque a Bíblia diz que Mateus 23, aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Você não perde por ser humilde. Deixa eu dar um exemplo rapidamente aqui, do livro de Lucas capítulo 7, verso 36 até o 47. Jesus é convidado para um almoço na casa de um fariseu chamado Simão. E quando Jesus está lá, entra uma mulher no meio daquela roda de homens, quebrando paradigmas, quebrando qualquer tradição, porque ela não poderia fazer aquilo. Ela entra e vai lá onde é que estava Jesus, chora
e enxuga os pés de Jesus com seu cabelo e derrama um vaso de alabastro nos pés de Jesus. O dono da casa, como muitos, pensou: se ele fosse profeta, ele saberia que essa mulher é pecadora, mas não falou outra coisa, prostituta. E a mulher continuou. E Jesus: Simão, posso te falar uma coisa? Diga, mestre. 2 homens tinham a dívida. Um devia 500 denários, 500 dias de trabalho, e o outro 50 denários. Nenhum dos dois tinha condições de pagar, e essa dívida foi perdoada. Quem que você acha que ama mais, que vai amar mais? Ele disse: imagine que seja quem foi mais perdoado, quem recebeu o perdão de 500 denários. Ele disse: disseste bem. Deixa eu te dizer uma coisa, Simão. Eu cheguei aqui e você não deu água para os meus pés, que era tradição dos judeus. Você não deu água para lavar os meus pés. Essa mulher não para de chorar e enxugar com seus cabelos. Quando eu cheguei aqui, Simão, você não me deu ósculo. Sabe o que é ósculo? Peixe. E ela não para de beijar os meus pés. Simão, quando eu cheguei aqui, você não derramou, você não me ungiu, você não derramou óleo na minha cabeça. Você me desonrou. Eu não fui aceito na sua casa. A sua casa não me honrou. E essa mulher está me honrando. Então, quem muito é perdoado, muito ama. Eu sei o tamanho do perdão que Deus fez na minha vida. Eu sei, não consigo mensurar assim exatamente, mas eu sei o tamanho da misericórdia que Deus teve para com a minha vida. Quem muito é perdoado, muito ama. Espero que cada um de nós aqui possamos refletir nesta noite que o amor de Deus, que é imensurável, nos alcançou. Façamos o melhor para Ele. Abramos o nosso coração e deixemos Jesus entrar. Amém? Você fica chateado quando é confrontado? Ou você aceita o confronto? Isso diz muito a seu respeito. Isso diz quem você é. Eu aceito isso, porque eu também aceito. A gente às vezes tem a necessidade de produzir frutos dignos de arrependimento. O que é produzir fruto digno de arrependimento? É ter uma nova identidade, é ter uma nova vida, é receber uma nova natureza. Não quero mais isso para minha vida. Basta, chega, não quero mais para minha vida. Eu vou produzir frutos dignos de arrependimento. Por que eu tenho que produzir frutos dignos de arrependimento? Porque todos nós, como cristãos, estamos cercados por uma nuvem de testemunhos. Tem muita gente olhando para nós. E uma queda de um cristão é um prato cheio para o diabo. Não falei? Mais um crente que caiu, mais um crente que falhou, mais um crente que cometeu o pecado. Nós não queremos isso para a nossa vida. Nós somos regenerados, transformados, libertos pelo sangue de Jesus. Nós nascemos de novo, somos novas criaturas. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Nós somos novas criaturas, recebemos nova identidade.
temos o caráter de Jesus em nós, temos a hombridade para reconhecer: eu errei, eu falhei, eu pequei, mas o sangue de Jesus me purifica de todo e qualquer pecado quando eu confesso. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fica de pé, por favor. Sabe qual é o nosso problema? Quando a gente faz um apelo: olha, eu quero, você que quer receber uma oração para uma reconciliação, presta atenção aqui, ó. Você quer receber uma oração para ter um acerto com Deus? Você quer receber uma oração para se arrepender dos seus pecados? A gente fica esperando só aqueles que a gente acha que está em pecado vir na frente. Mas esse apelo é para todos nós, inclusive para mim, para todos nós. Eu queria chamar você à frente para a gente orar juntos, para dizer: eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. É para você. Lembra do filho pródigo que saiu de casa, esbanjou, gastou, mas caiu em si. Olhou para dentro dele, fez uma autoanálise. Que o céu se abra, que o Papai do céu abençoe muito a vida de vocês, a família de vocês, e que vocês sejam uma bênção em nome de Jesus. Eu vou terminar com a bênção apostólica. Vocês podem ficar aí. Eu vou terminar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te dê a paz. Uma semana abençoada para todos nós, em nome de Jesus.